Bom dia, meu povo, tudo bem? Deixa eu dar algumas explicações aqui para você que está na nossa live no YouTube. Como você sabe, não estou em casa, tirei um diazinho aí para descansar, 2 dias na verdade, né? E aqui a internet é um pouquinho ruim, então o que eu fiz? Gravei esse devocional para de forma dinâmica, como a gente sempre faz, todos os dias, poder te passar o conteúdo. Eu não queria deixar de trazer uma ministração nessa sexta-feira abençoadíssima para você, para abençoar o seu dia e também seu final de semana, tá certo? Então, bom dia a todos vocês que estão assistindo, bom dia a todos vocês que vão assistir essa live aí, tá certo? Bom, nós temos refletido essa semana acerca do paralítico, né, lá de João 5, do tanque de Betesda. Então, só recapitulando alguns pontos que nós falamos sobre este homem, a Bíblia vai dizer que ele estava há 38 anos, 38 anos, já há muito tempo, né? Algumas décadas naquele estado, naquele estágio de paralisia, e Jesus está indo para uma festa, e antes de ir para a festa, o que ele faz? Ele passa naquele lugar que a Bíblia vai dizer tem muitos homens sofrendo de enfermidade, muitos homens sofrendo por causa de algumas doenças, por causa de algumas condições nas quais eles se encontravam. E Jesus, ele se aproxima desse homem. E é muito interessante porque o texto diz o quê? Vamos só recapitular o que a gente passou durante a semana. O texto diz que Jesus o avista. Então, a parte ativa é Jesus. Jesus o vê, Jesus o enxerga. Jesus é aquele que vê a necessidade daquele homem. E a Bíblia também diz que quando Jesus o aborda, Jesus certamente está inteirado da vida, das dificuldades e do que ele está passando, né? Então aqui 2 pontos importantes que nós abordamos essa semana. Primeiro, a parte ativa é Jesus. Ele já te viu, ele te avistou, né? Ele já sabe o que você passou, está passando e sabe o que você precisa. E é muito interessante porque, diferente de outros deuses, ele quando vê, ele quando enxerga, ele quando se inteira das tuas necessidades, né? Se inteirar num termo para nós aqui, enquanto seres humanos, mas ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que está acontecendo, ele sabe do que você precisa. Ele não fica sem agir. Muito pelo contrário, ele tem uma atitude, ele se posiciona e ele vai em direção ao teu socorro. E diz a palavra que Jesus faz uma pergunta para aquele paralítico: você quer ser curado? E ele, ao invés de trazer uma resposta bem objetiva acerca de suas necessidades, o que queria, ele vai, na verdade, justificar o porquê ele não era curado. Lembra da história dessa passagem bíblica? Nesse tanque, as águas se agitavam. Alguns teólogos vão dizer que isso era mito, mas vamos ficar aqui na narrativa bíblica. As águas se agitavam e o primeiro que fosse até a água ficaria curado. Acreditava-se que um anjo descia na água, agitava a água e o primeiro que tocasse na água era curado. Mas aquele paralítico, ele não conseguia chegar, porque outros iam na frente dele. E o que ele fala para Jesus quando Jesus pergunta: quer ser curado? Ele diz assim: olha, não tem quem me leve. Eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me dê esse auxílio. Quando eu tento ir, outro vai na minha frente. Outro vai no meu lugar. E eu acabo ficando para segundo plano. E Jesus não estava perguntando para ele a causa e o porquê de ele não alcançar a sua cura. Jesus estava perguntando para ele: você quer ser curado? Era uma pergunta extremamente objetiva. E o que requeria dele? Uma resposta objetiva. Quer ou não? E nós pontuamos essa semana que, por vezes, ficamos parados, né? Ficamos paralisados, olhando
para os problemas externos, colocando uma desculpa aqui, outra desculpa acolá, de porque nós não conseguimos, perdão, sair dessa situação que nós vivemos. Nós acreditamos aos outros, acreditamos as situações, acreditamos as condições externas, as justificativas de o porquê nós não somos abençoados, não vivemos os nossos milagres. Mas Jesus não estava ali perguntando para ele o porquê ele não era curado, o porquê ele não conseguia chegar. Jesus estava ali perguntando para ele se ele queria ser curado. Jesus não queria saber dos pormenores. E aquele homem estava com os seus olhos fitos nas suas condições e nos porquês ele não conseguia. Assim como nós, muitas vezes, ao invés de olhar para a solução, nós temos por tendência olhar para o problema, olhar para aquilo que não conseguimos, olhar para a nossa falta de condição. Jesus estava ali na frente dele e ao invés de ele olhar para o que não dava certo, ele deveria olhar para a grande oportunidade que estava proposta para ele naquele momento, que era Jesus. Então, nós abordamos também esse ponto. Pare de olhar para aquilo que você não consegue, para de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para aquilo que tem te atrapalhado e olhe para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e além de tudo que pensamos. Aquele que pode mudar de fato a sua história, aquele que pode mudar de fato a sua vida, aquele que pode mudar de fato toda a circunstância que você está vivendo, aquele que pode de fato te fazer viver o sobrenatural, aquele que pode e vai mudar a tua história. Então para de olhar para as circunstâncias. E é muito interessante porque quando nós olhamos para este homem e vemos a condição dele, também nós abordamos na quinta-feira, né? Nós abordamos na quinta-feira hoje acerca de as condições daquele homem, as décadas que ele estava ali naquela situação, também condicionaram a mente dele, também condicionaram o cérebro dele, também condicionaram as atitudes dele. E agora ele não tinha só uma paralisia física, mas também uma paralisia na alma, mas também uma paralisia no cérebro, uma paralisia na mente, uma mente cauterizada, uma mente algemada naquela situação. Eu contei o exemplo de uma pastora nossa, ela tinha refluxo e certa vez ela foi fazer uma viagem com um grupo de louvor da nossa igreja, o Ministério Avivar, e quando eles vão dormir em um lugar assim bem coletivo, né, numa igreja, ela corre atrás de um travesseiro. Para quê? Para que ela possa dormir sentada, porque por causa do refluxo, ela agora tinha que dormir sentada, porque senão ela não conseguia dormir. E quando ela encontra o travesseiro, o colchonete para colocar nas costas e conseguir dormir sentada, ela se alegra, ela fica feliz. E aí a nossa líder, né, ela olha para ela, por que você está feliz assim, fulana? Ela diz, não, porque eu consegui encontrar o colchão para dormir sentada. Ela fala assim, mas você está feliz porque consegui encontrar um colchonete para dormir sentada? Aí ela teve um estalo, ela falou, meu Deus, eu já me acostumei com essa condição. Aí a nossa líder falou assim para ela, você deveria, na verdade, clamar pela cura, para que não precisasse mais dormir sentada, mas que pudesse dormir na posição correta, deitada. E aquilo deu um estalo nela. E ela alcançou em Deus, né? Foi agraciada por Deus e acredito eu que até hoje deva dormir deitada. Mas entenda isso. A grande paralisia que nós vivemos, por vezes, é que muito tempo na mesma condição, nós ficamos condicionados àquela situação, nos acostumamos, criamos alternativas, meios. Imagina aquele homem há 38 anos,
Se ele não ficasse ali todos os dias, possivelmente a maioria dos dias da sua vida até então ele deva ter ficado ali. Então ele deva ter arrumado um jeito de comer, deva ter arrumado um jeito de passar os dias, porque vai se adaptando, o ser humano é totalmente adaptável, e aquele homem estava se adaptando às condições, e quando Jesus chega, é para mudar a história dele de uma vez por todas. E eu quero declarar algo profético mais uma vez sobre a sua vida. Quando Jesus chega, é para mudar a tua história. Quando Jesus chega, é para mudar esse ciclo que você está vivendo. Quando Jesus chega, é para mudar de uma vez por todas esse cenário da sua vida. Quem sabe você se acostumou, você está convivendo com essa forma. Quem sabe você se condicionou a viver dessa forma, criou meios para adaptar a sua sobrevivência. Mas em nome de Jesus, não é isso que Cristo quer para você. Perdão, ele veio para mudar a sua história. Ele veio para mudar a sua vida. E é muito interessante, porque quando nós falamos de paralisia, não só a física, mas também na alma, mas também na mente, nós vemos que o povo, quando sai do Egito e vai para a Terra Prometida, nem todos entram na Terra Prometida. Por quê? Porque para entrar na Terra Prometida precisa ter mudança de mente, precisa ter mente renovada. Mente de escravo, mente cauterizada não entra na Terra Prometida. E muitas pessoas têm deixado de alcançar vitórias porque a sua mente é cauterizada, porque se acostumou, se acomodou. Olha para o seu corpo e diz assim, eu não tenho condições, olha para a situação e não tenho condições e para de olhar para Deus. Você sabia que o seu Deus é o Deus do impossível? Certa feita, Jesus está falando para os seus discípulos, olha, é difícil pessoas que são apaixonadas pelo dinheiro irem para o céu. E aí Jesus, os discípulos questionam, Pedro questiona, os demais discípulos questionam, Jesus, mas espera aí, então, como assim? Se é difícil, se é impossível, e agora? Aí Jesus vai dizer assim, não haverá impossíveis para Deus. Então, por mais que a sua situação seja difícil, não fique condicionado àquilo que Deus não te condicionou. Jesus faz questão de passar naquele lugar para mudar a vida de algumas pessoas, daquele homem. Eu quero declarar nesse dia, Jesus faz questão de entrar no teu coração para mudar a tua situação, para mudar o teu modo de viver, para mudar teu casamento, para mudar a tua família, para mudar tua mente. Lembre-se, somente uma mente renovada entra na Terra Prometida. E é interessante que as maiores prisões, elas estão aqui. As maiores prisões estão na mente. As maiores prisões que existem são aqui. Isso nos faz paralisar. Nos faz ficar olhando para aquilo que não temos. Para os recursos que não temos. Para as alternativas que não temos. Eu gosto muito do texto do cego Bartimeu. Diz a palavra que ele ouve falar de Jesus. Vai até a beira do caminho e se posiciona. Certamente. Jesus vem passando e ele está ouvindo aquela multidão. E o que ele começa a fazer? Ele começa a gritar. Ele era cego. Ele ouve. Ele se posiciona e ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Diz a palavra que a multidão diz para ele, fica quieto, não incomode o mestre. E ele continua gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. Jesus para a multidão e fala assim, traga aquele cego. Sabe o que é interessante? Aquele cego vem, Jesus pergunta para ele o que ele quer, ele fala, eu quero tornar a ver. Jesus libera uma palavra de cura, ele é curado, e agora o texto vai dizer que ele começa a seguir Jesus. Mas repare algumas coisas. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele era cego, mas ele tinha os outros sentidos. Ele era cego, mas ele ouviu muito bem falar de Jesus. E a fé vem por ouvir,
e ouvir a palavra de Cristo. Ele era cego, mas os seus ouvidos estavam bem atentos. Ele era cego, mas ele tinha boca para gritar, para falar. Ele era cego, mas ele tinha pernas para andar e se posicionar à beira do caminho. Entende isso aqui? Quem sabe tem algumas áreas da sua vida que estão limitadas, mas não são todas áreas. Pastor Fred, meu amigo, quem sabe tem algumas áreas da sua vida que estão limitadas, mas não são todas as áreas. Quando você tem uma limitação, mas a tua mente não te limita, você vive coisas extraordinárias. Quando você entende quem você é em Deus, sua identidade, quem teu Deus é e o que o teu Deus pode fazer. Vamos voltar aqui. Aquele homem, ele era cego, mas todos os outros sentidos estavam ok. Quem sabe você não tem o recurso necessário. Agora, isso não pode te paralisar, porque você tem saúde. Você tem vida. E enquanto houver fôlego de vida, existem oportunidades, coisas novas. Agora, por que se paralisar? Por que se limitar por causa de algo que está te faltando? E sabe, gente, você já teve com pessoas que são negativas, que só conseguem olhar aquilo que não dá certo? A pior coisa é você andar com pessoas negativas, né? Pessoas que só olham para a escassez, só olham para a limitação, só olham para o que não dá, só olham para o que não pode, só olham para o que não tem condição, só colocam a culpa nos outros, mas não têm disposição para viver aquilo que o Senhor tem designado para eles. Então muda a sua mente para viver aquilo que o Senhor tem para você. Há um tempo atrás, em outra live, eu falei acerca de Josué. O Senhor fala para Josué assim: Josué, dispõe-te. Te dispõe. Sabe o que é dispõe-te que o Senhor fala para Josué? Josué, de uma maneira ativa, saia dessa letargia que você se encontra e se posicione para viver aquilo que eu tenho para você. Josué, vira a página da sua vida, porque eu tenho coisas grandes e novas e extraordinárias para realizar na sua casa. Meu irmão, minha irmã, sabe qual é o problema? É que você está se limitando. Vamos lá. Hoje, o que nós mais vemos, por exemplo, nós estamos aqui, eu estou em duas lives simultâneas. Uma para o YouTube, uma aqui para o TikTok, uma aqui para... estamos aqui, duas lives simultâneas. Até quero te pedir aí, ó, curte, comenta e, por favor, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos aqui, eu estou tendo a possibilidade de falar com milhares de pessoas, com centenas de milhares de pessoas através dessas lives. Muita gente hoje ganhando dinheiro com a internet. Tem gente hoje que com o celular faz chover. Numa era de tanta facilidade, numa era de tanta tecnologia, você vê tantas pessoas limitadas. Você vê tantas pessoas paralisadas. Ah, eu não tenho. Ah, eu não posso. E aí você começa a entender que a maior paralisia está na mente delas. Quem te disse que você não pode? Quem te disse que você não consegue? Quem te disse que você é amaldiçoado? Quem te disse que você... Entende? Quem disse isso para você? Isso não é o que a palavra diz a seu respeito. Isso não é o que o Senhor diz a seu respeito. Aquele cego, ele não tinha a visão, mas enxergava muito mais do que todos que estavam ali com Cristo. Porque ele enxergava em Cristo o Messias, aquele que podia mudar a vida, que podia mudar a história dele. E sabe o que aconteceu? Ele foi agraciado.
Ele foi favorecido. Ele enxergou aquilo que ninguém estava enxergando. E viveu aquilo que ninguém estava vivendo. Viveu coisas extraordinárias, mudanças na sua vida. Porque não deixou a sua dificuldade lhe paralisar. Não deixou a sua dificuldade lhe paralisar. Essa semana também falei sobre o texto de Hebreus 12. O texto de Hebreus 12 vai dizer assim, olha, visto que temos tão grandes nuvens de testemunho, quais são essas grandes nuvens de testemunho? Homens e mulheres que venceram pela fé, que ultrapassaram os limites, que viveram o extraordinário, alcançaram o sobrenatural, viram o invisível, viveram para além do seu tempo. Então, esses são as testemunhas. Aí o autor de Hebreus, no capítulo 12, vai dizer, visto que temos essa tão grande nuvem de testemunha, tem gente que já validou que a fé em Cristo funciona, que crer em Deus funciona, que a fé te leva para o sobrenatural. Então, visto que temos essa tão grande nuvem de testemunha, sabe o que nós devemos fazer? Nos desembaraçar do que nos atrapalha e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, tem coisas que nos atrapalham que não é pecado. Tem coisas que dependem da gente. Aí ele vai dizer assim, ó, corramos com perseverança em direção à carreira que o Senhor nos tem proposto. Há uma carreira proposta. Então eu me desvencilio daquilo que me atrapalha e corro em direção à carreira proposta que o Senhor tem para mim. Sabe o que é interessante aqui? Você está se deixando paralisar pelo que você não tem e está se esquecendo daquilo que o Senhor já te deu. Você está se deixando se paralisar pelas situações que você está vivendo, mas está deixando de olhar para aquele que é poderoso e pode fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos ou pensamos. Olha o que diz a palavra, aquilo que nem olhos viram, aquilo que nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para você. O Senhor tem coisas grandes e extraordinárias preparadas para você. O Senhor tem um tempo novo preparado para você. Sabe o que é isso? O Senhor tem coisas fenomenais para você, para sua casa, para sua família, para o seu casamento. Eu falava com um amigo há um tempo atrás, ei, não para por aquilo que você não está vivendo ainda. Olhe pela fé. É como se os nossos pés ainda estivessem no deserto, mas os nossos olhos estão em Jesus Cristo. É como se os nossos olhos estivessem lá, ainda que os nossos pés estivessem aqui. A nossa mente, ela não pode nos paralisar. E é muito interessante, porque eu contei também um exemplo de um rapaz, você já deve ter visto aí, que ele não tem os braços, ele não tem as pernas, e ele sai o mundo todo, viaja o mundo todo fazendo uma palestra. E ele surfa, ele faz um monte de coisa. E o que ele mais fala é que ele não deixa a sua situação paralisar ele. Mas muito pelo contrário, ele crê no impossível, vê o invisível e vive o sobrenatural. Deixa eu dizer algo para você aqui, em nome de Jesus. O Senhor preparou para você, para sua casa, um ano maravilhoso. O Senhor preparou para você, para sua família, um tempo maravilhoso. Tira os seus olhos daquilo que te atrapalha. Quem sabe você vive uma limitação porque não se acha merecedor. Mas o Senhor é contigo. O Senhor restaura a tua identidade. O Senhor tem poder para restaurar a tua vida, para restaurar a tua identidade de filho. Sabe o que diz a palavra? O Senhor é Deus dos vales e Deus dos montes. Eu gosto muito quando o Senhor fala Jesus, acerca de Jesus, por 2 vezes. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A primeira vez foi no monte da transfiguração, uma das vezes.
Na verdade, foi no Monte da Transfiguração. A outra vez foi no batismo. No batismo primeiro, a outra vez foi no batismo. Uma vez no monte e outra vez no batismo. E sabe o que é interessante? No monte, simbolizando os lugares altos. E lá, se batizando, simbolizando os lugares mais baixos, porque geograficamente era mais baixo mesmo. Deus estava dizendo para ele, ó, não importa se você está aqui em cima ou se você está aqui embaixo, você sempre será o meu filho. Quando a Bíblia diz, ele é Deus dos vales, vales são lugares de batalha, de guerra, sabe? De confrontos. Então diz, eu sou Deus dos vales. E eu também sou Deus dos montes. Aonde você estiver, eu sou Deus. Eu sou Deus. Olha o que vai dizer o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará, na versão original, é de nada terei falta. Ou seja, quando o Senhor é o meu pastor, eu sou completo. Não me falta nada. Entende isso? Eu tenho nele tudo. E se eu tenho nele tudo, eu não paro. E se eu tenho nele tudo, eu avanço. E se eu tenho nele tudo, eu continuo. Porque ele é o meu pastor. De nada eu tenho falta. De uma vez por todas, recebe essa palavra. Não para. Agora. Não desista. Agora. Tenha fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que se não veem. Eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre a sua casa, nós já vamos orar daqui a pouquinho. Eu quero abençoar você, eu quero te dizer, Deus preparou um tempo de bênçãos, de coisas extraordinárias para sua casa, para sua família. Eu quero declarar você, seus filhos, os filhos dos seus filhos viverão tempos extraordinários. Às vezes nós ficamos com medo. Agora, o medo ele não pode nos paralisar. O medo tem que ser substituído ou substituído por uma injeção de fé. Eu decido crer. Eu decido não deixar o medo me paralisar. Eu decido não deixar o medo me impedir de viver o extraordinário de Deus. Se você não tem todo o recurso que gostaria, mas você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem saúde, te levanta, ergue a tua cabeça. Ah, mas eu não sei o que fazer da minha vida. Faz o seguinte, antes de dormir hoje, ora aqui comigo daqui a pouquinho. Né? Para a live do YouTube, nós vamos orar para abençoar o teu dia. Ora ao Senhor, entrega os teus caminhos. A Bíblia diz assim, ó, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero declarar sobre a sua casa as bênçãos do Senhor. Amém? Quero orar com você. Não paralise por aquilo que você não tem. Poxa, mas eu não estou nem conseguindo sair de casa. Mas você tem a voz aí, o fôlego para orar, não tem? Tem sim. Lembra quando Paulo e Silas estavam aprisionados? Quem sabe eles estavam presos, amarrados, mas os lábios não. E aí o que eles começaram a fazer? Cantar. Tem uma canção linda, né? Que nós temos no nosso ministério, Maranata. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Então, quem sabe Paulo e Silas estavam cantando. Eu não sei qual canção que eles estavam, mas diz a palavra que de repente houve um reboliço onde eles estavam. As cadeias se romperam, as prisões se abriram. Eles estavam algemados, mas não tinham fechado, não estavam calados, havia fôlego. Eles começaram a glorificar, a adorar, a louvar, e o céu se manifestou naquele lugar.
e as cadeias se abriram. É isso que vai acontecer com você. Não paralise por aquilo que você não tem. Não fique parado. A maior prisão está aqui. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar você. Quero abençoar sua casa, abençoar sua família. Se você puder, onde você estiver agora, fechar os seus olhos, eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre você, sobre a sua casa. Pai, em nome de Jesus, que esse seja um tempo de vitória, que esse seja um tempo de conquista, que esse seja um tempo de bênção para a vida dos teus filhos. Essa semana nós temos falado sobre essa paralisia que vai além da paralisia física, mas é uma paralisia que impede os teus filhos de sonharem, impede os teus filhos de avançarem. Nós queremos declarar: toca na mente, toca na alma, toca no coração dos teus filhos, que eles sejam renovados agora pelo poder que há no nome de Jesus e que eles possam viver o extraordinário. Eu declaro, Senhor, esse final de semana que está chegando vai ser um final de semana de muitas bênçãos. Essa sexta-feira também será uma sexta-feira maravilhosa. Eu quero declarar as tuas bênçãos, bênçãos sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse casamento. Toca na saúde dos teus filhos. Toca agora na saúde física, toca na saúde emocional, que os teus filhos sejam curados agora, renovados e restaurados, e que acima de tudo eles enxerguem aquilo que o Senhor tem para eles. Eu abençoo os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, deixa eu fazer um pedido de sempre. Compartilha essa live com alguém. Pede pro pessoal se inscrever no nosso canal. Vai lá nos nossos vídeos, curte os nossos vídeos, tá bom? Isso nos ajuda muito a divulgar a palavra de Deus aí para mais pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer superabundar as bênçãos dele sobre a sua vida. Amém? Que você possa viver aquilo que o Senhor tem para você. Tá bom, gente? Tenham todos um dia maravilhoso. Tchau, tchau.